Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de frações, essa semana veremos um pouco sobre as frações equivalentes. Então, é sempre importante lembrar a denominação aqui, o número de cima que representa o numerador, o número de baixo, o denominador. Então, o que são frações equivalentes? Quando as frações elas representam a mesma parte de um todo ou de um inteiro, dizemos que elas são frações equivalentes. Então, eu já coloco uma figura logo aqui como exemplo. É um círculo, esse círculo está dividido em duas partes, então a sua representação é um meio ou metade, né? Temos aqui 1/2. Já nessa segunda figura aqui, esse mesmo círculo, eu dividi em quatro partes iguais, e sua representação é 2/4, ou seja, foi dividido em quatro partes. A quantidade de partes dividida sempre fica no denominador e a quantidade de partes que eu estou considerando no numerador. Já essa terceira figura, ela está dividida em seis partes iguais, então a sua representação de fração é 3/6. Então observem que a parte pintada, ela está aqui um pedaço, aqui ela está dividida em duas partes e aqui em três. Mas, considerando a figura inteira, ela está representando o mesmo quantitativo, o mesmo tamanho. Então, embora esteja dividida em mais partes, ela está representando a mesma quantidade do todo, da figura completa. Então, 1/2, 2/4 e 3/6, dizemos que são frações equivalentes. Elas representam o mesmo tamanho. Então, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, esse número sendo diferente de zero, a gente obtém uma fração equivalente à fração inicial. Então, eu coloco aqui abaixo dois exemplos de multiplicação e dois com divisões. Eu tenho aqui 2/3 é igual a 6/9. E o que eu fiz para obter essa fração equivalente? Eu simplesmente multipliquei o numerador e o denominador por 3. Então, ao multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu obtenho uma fração equivalente. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo aqui. 3/6 é equivalente a 6/12. Por quê? Eu multipliquei o numerador e o denominador por 2. Na divisão, fazendo as divisões, também obtemos frações equivalentes, e ao mesmo tempo que a gente está simplificando a fração, ou seja, diminuindo o tamanho dela, mas com a fração equivalente que representa a mesma parte da fração inicial. Então, eu tenho 21/12 é equivalente a 7/4. Eu dividi o numerador e o denominador por 3. Então, é sempre importante lembrar, temos que dividir pelo mesmo número e que esse número seja uma divisão exata. Tá? Então, aqui, 49/35. Então, eu dividi aqui por 7, o numerador, e o denominador. Então, eu obtive 7/5. Então, essa fração aqui é equivalente a 7/5. Tá? E na nossa atividade, é o que eu peço nas primeiras questões. Tá? Então, aqui eu já deixei qual número vocês devem utilizar. Então, considerando a fração 3/18, façam as frações equivalentes, certo? Então, multiplique o numerador e o denominador de 3/18 por 2. Então, vocês devem multiplicar 6 por 2, 18 por 2, e aí vocês obtêm a fração equivalente que a letra A está pedindo. Letra B, divida o numerador e o denominador, no caso agora por 3. Letra C, multiplique o numerador e o denominador por 5. Tá? Então, a segunda questão
peço o seguinte: qual é o número pelo qual devemos multiplicar o numerador e o denominador da fração 2/7 para obtermos uma fração equivalente de numerador 10? Então, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 10? Então, vocês devem pensar nesse número e fazer essa fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador. Tá? Bem parecido é o número 3. Qual é o número pelo qual devemos dividir o numerador e o denominador da fração 18/60, né? 60, 18 sobre 60, para obtermos uma fração equivalente de denominador 10. Então, eu devo dividir por quanto o 60 aqui para obter um denominador que seja 10. Então, divido em cima e embaixo pelo esse mesmo número. Tá? E essa última questão, número 4, é o seguinte: determine os números que faltam para que as igualdades sejam verdadeiras. Então, eu tenho aqui essa primeira fração, 3/7. Esse 7, logicamente, se esse número aqui é maior, então eu multipliquei. 7 vezes que número dá 35? Então, esse número que vocês encontrar, vocês devem fazer a multiplicação. 3 vezes esse mesmo número para encontrar o numerador aqui, certo? Aqui também, 100 dividido por que número eu dividi 100 que eu obtive como resultado 20. Então, eu pego esse mesmo número e faço aqui abaixo. Tá? Essa simplificação. Né? Então, letra C também a mesma coisa. 4 vezes que número dá 80? Então, pegando esse número, eu faço aqui embaixo também. 3 vezes que número, vou obter a fração equivalente a essa fração aqui. Eu vou subir um pouco e eu vou fazer um exemplo aqui em cima, mais prático, para vocês entenderem melhor. Vou aproveitar essa fração aqui, certo? Para produzir um exemplo. Pronto. Então, eu tenho aqui essa fração, faltando um número aqui, né? Então, eu sei que aqui embaixo tem um 3 e aqui um 9. Então, logicamente, se esse número é maior, foi uma multiplicação que ocorreu aqui. 3 vezes que número dá 9? Não me lembro. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou multiplicar o 2 por 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu coloco 6 aqui. Então, essa fração, 2/3, é equivalente a 6/9. Se eu pegar a calculadora e fizer 2 dividido por 3, eu vou obter o mesmo resultado que eu pegar a calculadora e dividir 6 por 9. Tá? Então, é isso que eu quero dizer com frações equivalentes e peço nas questões para vocês resolverem. Qualquer dúvida ainda com relação a essa atividade, estou à disposição.